Olá pessoal, está começando mais um Minas Rural e no programa de hoje você vai ver: produtor rural prejudicado pela pandemia da Covid-19 vai poder renegociar dívidas. Em Belo Vale vamos rever o modo de vida comunitário da comunidade rural Noiva do Cordeiro. Na dica técnica vamos responder a dúvida da Bruna Ribeiro sobre o controle de pragas no maracujá de modo alternativo. E na receita tem pudim de mandioca que vem lá de Lima Duarte, na Zona da Mata. O agronegócio, mais uma vez, tem se destacado na economia mineira. O setor fechou o primeiro quadrimestre de 2020 com superávit, que é a diferença positiva entre a receita e a despesa na balança comercial de 2 bilhões 180 milhões de dólares, valor que corresponde a 48% do saldo de todos os setores do estado. Esse resultado vem atrelado ao desempenho das exportações, mesmo durante a crise causada pela pandemia da Covid-19. Os dados integram o relatório do Comércio Exterior do Agronegócio de Minas Gerais, produzido pela Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Em janeiro e fevereiro, a receita foi menor, devido à diminuição das compras de países asiáticos e alguns europeus que se ajustaram no combate ao coronavírus. Já em março e abril, foi observada uma retomada das negociações. Em abril, inclusive, o desempenho foi de 3% melhor do que o mesmo mês do ano passado. Mesmo com quarentena, muitos países estão demandando alimentos de Minas Gerais, que têm vantagens competitivas de seus produtos, sendo um importante fornecedor mundial de proteína animal, por exemplo. No primeiro quadrimestre deste ano, as carnes tiveram boa representatividade nas exportações, com alta de 3,9% no volume e 14,3% no valor exportado. Estamos vivenciando um momento de pandemia e, consequentemente, tem ocorrido uma retração em todas as economias. Várias commodities tiveram queda nos preços. O exemplo mais marcante é o petróleo, que teve uma redução significativa no seu preço. No entanto, as commodities agrícolas estão sendo menos impactadas. E à medida que as pessoas estão retornando às suas atividades na Ásia e na Europa, é bem provável que a demanda seja ampliada. Já temos observado em Minas um maior volume exportado para a China. Nesse início de ano, as carnes tiveram um aumento no valor exportado para os chineses. Mesmo com o mercado americano retornando às negociações com os asiáticos, existe uma grande possibilidade para Minas Gerais atender esse mercado. Para o complexo de soja foi registrada uma queda de 25% no valor e no volume na comparação com o ano anterior. Já o café, principal produto mineiro de exportação, teve redução, tanto no valor comercializado, menos 4%, quanto no volume, queda de 8,1%. Ainda assim, segue sendo responsável por quase 50% do comércio exterior do agronegócio do estado. O café mineiro representou ainda 70% das vendas desse segmento em todo o país. Os nossos principais concorrentes, produtores de café arábica na América Central, estão passando por muitas dificuldades, principalmente dificuldades logísticas, e que está afetando muito o fornecimento de cafés deles. Eles estão tendo uma colheita deles é mais longa, então a movimentação de mão de obra é mais complexa. Possivelmente todo o café que não for colocado pelos nossos concorrentes da América Central será preenchido por café mineiro, que produz cafés de excepcionais qualidade e em volume suficiente para aumentar o seu market share mundial. O dólar alto está favorecendo muitas nossas exportações. Para se ter ideia, nós estamos num período de safra alta, no entanto o café mantém-se preços bons na entrada da safra, isso não é comum. E esse dólar alto, ele também aumenta o custo dos insumos, situação essa que os produtores têm que ficar mais atentos a isso. Os Estados Unidos, Alemanha e Itália continuam como grandes compradores do café brasileiro e mineiro também. O processo de compra, o café continua sendo muito consumido, mesmo aqui com a pandemia o consumo não diminuiu. Então nós temos um cenário aí bastante interessante para os produtores.
No mercado interno, o preço do feijão é que chama atenção. Segundo o Boletim Conjuntural de abril, publicado pela Secretaria de Agricultura aqui de Minas Gerais e a Emater, as cotações do feijão permanecem altas, sendo que o Grupo Carioca segue cotado a valores em torno de R$ 300 a saca no Noroeste Mineiro, que é a principal região produtora do estado. Quem explica os motivos desse movimento é o coordenador técnico da Emater, Sérgio Braz Regina. Os preços do feijão atualmente estão mais salgados do que muita feijoada, mas isso tem algumas razões para estar acontecendo. A principal razão é que na safra das águas, a primeira safra mineira e brasileira, houve um excesso de chuvas, o que prejudicou muito a colheita do feijão e também prejudicou a qualidade dos feijões colhidos. Então os estoques de passagem estão muito baixos. Em razão disso, o preço do feijão, que normalmente nessa época já tem uma alteração devido à sazonalidade, né? Esse intervalo entre a colheita da primeira safra e da segunda safra, geralmente o preço do feijão sobe. Isso é normal em todos os anos. Os novos feijões da segunda safra, provavelmente os preços voltarão ao normal. Com cotação mais elevada, o consumidor já sente os preços mais altos do feijão nas prateleiras dos supermercados. Segundo o levantamento sobre inflação na capital mineira, publicado pela Fundação IPAD UFMG, o feijão carioca teve alta de 28,09% na comparação entre os preços praticados no período de 24 de março a 23 de abril, com os preços praticados entre 24 de fevereiro e 23 de março. A gente faz um intervalo bem rapidinho agora, mas na volta, lá no próximo bloco, a gente vai falar sobre renegociação de dívidas para os produtores rurais que estão com dificuldades por causa da pandemia. É num minutinho. Com a crise causada pelo novo coronavírus, alguns produtores se viram com dificuldades financeiras. Por isso, a Emater está orientando aqueles prejudicados pela pandemia sobre a prorrogação de dívidas com os bancos e cooperativas de crédito. O Banco do Brasil, responsável pela maior parte da liberação de crédito rural aqui em Minas Gerais, divulgou novas condições para renegociação de pagamentos por produtores de várias atividades agropecuárias que enfrentam dificuldades de comercialização. Eu conversei com o coordenador estadual de crédito rural da Emater, Roberval Juarez de Andrade, que esclarece como o produtor deve agir nesse momento. Crédito rural, a grande maioria é crédito federal. Então, o Banco Central tem buscado alternativas para autorizar aos bancos a fazer a renegociação de dívidas. O Banco do Nordeste ele adotou as resoluções um pouco antes do Banco do Brasil, mas os dois estão operando essas resoluções. Obviamente, cada um tem um modus operandi, porque essas resoluções geralmente passam por uma avaliação do que o agricultor perdeu para poder fazer a repactuação. E aí precisa fazer um laudo, o técnico vai lá, faz um laudo, geralmente tem despesa. Então, o Banco do Brasil tomou uma decisão que para algumas atividades como a aquicultura, piscicultura, pescado, bovinocultura de leite, olericultura, fruticultura, flores e plantas ornamentais, muitas dessas atividades são atividades de agricultores familiares, que elas podem ser repactuadas do seu vencimento e precisa de comunicar ao banco, mas não precisa o produtor, nesse momento, investir em laudos e contratar um técnico, vai lá na propriedade, porque às vezes a mobilidade também é difícil, pode ter grupo de risco na propriedade, essas coisas que podem ocorrer, não estou dizendo que ocorrem. Então, ele liberou, o produtor procura o banco faz a repactuação dessas dívidas. Tem uns detalhes, dívida vencendo entre 2020
20 de fevereiro, 29 de fevereiro, elas estão repactuadas até 15, estariam repactuadas, se o agricultor quiser, até 15 de agosto de 2020. E as demais operações que vencem depois dessa, elas teriam repactuação de mais 180 dias após o vencimento final. Então, ela seria postergada a sua amortização. Para a resolução que fala de estiagem, eu recomendaria o produtor a procurar seu agente financeiro. Você pode fazer outras negociações. Há uma autorização, inclusive, de fazer um crédito emergencial para o Pronamp e para o Pronaf é dos pequenos, o Pronamp dos médios, de um crédito emergencial de 20 mil para os pequenos e 40 mil para os maiorzinhos, em que parte desse recurso pode ser utilizado, inclusive, para manutenção familiar. Essa linha ainda não está regulamentada internamente no Banco do Brasil, mas eu recomendaria que o produtor procurasse o Banco do Brasil na medida que as coisas vão acontecendo. Isso era uma coisa que eu queria que você esclarecesse. A Emater, ela atua como correspondente bancário, né? E pode auxiliar o produtor nessa aquisição do crédito rural, principalmente através do Pronaf, que é uma linha específica, né, para produção da agricultura familiar, inclusive. Queria que você esclarecesse, né, para esse público como que a Emater pode auxiliar na aquisição do crédito rural, sendo um operacionalizador dessa política pública. A Emater ela é correspondente bancária do Banco do Brasil por um contrato e ela é conveniada com o Banco do Nordeste e com várias cooperativas de crédito, né? Então, o produtor pode procurar a Emater para fazer os projetos, para estar fazendo esse meio de campo entre o banco, né? Em tempos de pandemia, de isolamento social, percebemos ainda mais o valor das relações sociais, a importância de estar com o outro, de nos apoiarmos, da cooperação, da solidariedade e da união. Por isso, hoje, o Minas Rural vai exibir novamente uma reportagem sobre a comunidade rural Noiva do Cordeiro, em Belo Vale, na região central de Minas Gerais. Um lugar onde esses valores são verdadeiramente praticados, onde o que prevalece é a lógica da coletividade sobre a individualidade, onde a força de todos torna cada um mais forte também. Essas mulheres que cultivam a terra com tanto cuidado, têm um olhar terno, sorriso farto e fala serena, também trazem na memória o peso do preconceito, preço pago pela autonomia e a vontade de amar. Elas são descendentes de Dona Maria Senhorinha, uma mulher que por volta de 1890 desafiou seu tempo, separando-se do marido imposto para se casar por amor. A atitude incomodou a sociedade de Belo Vale na época, fazendo com que ela e sua família fossem excomungados pela Igreja Católica e todas as suas descendentes carregassem por anos o estigma de prostitutas. Dona Adelina, neta de Maria Senhorinha, lembra das humilhações e calúnias que passaram. Acredito que nós herdou dela essa fortidão, porque a gente toda a vida foi discriminada, gente. Na escola, não, os outros meninos não tinham comunicação com a gente era discriminado mesmo, de verdade. Depois de grande, a gente é discriminado, a gente ia nas cidadezinhas que tem, chamar a gente até de ladrão para cuidar, porque as putaiadas chegou. Isso é coisa que eu já escutei, depois deu grande. Essa é uma história muito triste. Tudo isso fez com que a família se isolasse e construísse sua própria comunidade, Noiva do Cordeiro. A primeira residência do lugar foi de Dona Senhorinha. O casarão antigo e que já abrigou muitos da comunidade continua lá. Será reformado porque Dona Adelina deseja voltar a morar nele. Adelina é hoje a maior referência da comunidade. Sua história também é feita de resistência, sabedoria e muito amor.
O nome Noiva do Cordeiro foi atribuído à comunidade por causa da igreja que o seu marido, um pastor, fundou no local. Igreja que manteve uma estrutura patriarcal e repressora. Nesse tempo que existia essa igreja, cabeça era uma mulher, não tinha valor. Pelo menos a gente não tinha fala para nada. Meus meninos foi criado igual cachorrinho. Mulher e menino não tinha valor na igreja do meu marido. Então, depois deles grandes, eles fizeram uma reunião lá. A Rosa, que era mais levadinha, mais espertinha, chamou os irmãos dela e falou assim: vamos levantar contra o nosso pai e vamos falar que igreja não está com nada, que nós não queremos saber de igreja, não. E assim fizeram. Depois de abrirem mão da religião, a fé em Deus, o amor e a liberdade propagados por Dona Adelina passaram a ser o norte da comunidade. Eles estruturaram um estilo de vida verdadeiramente em comunhão. A comida, as alegrias, as angústias são compartilhados. Um é esteio do outro. No trabalho não há empregado ou patrão. O esquema é em mutirão. A maioria da mão de obra é feminina, já que muitos dos homens ainda precisam trabalhar fora. Elas mesmas cultivam a terra, tocam a confecção de produtos pets e a agroindústria de geleia. Investimento mais recente. Aposta de uma renda melhor para todos. O nome da marca? Marias de Peito. Somos Marias de Peito porque a gente trabalha junto, a gente acredita uma nas outras, a gente sonha. Keila foi quem escolheu o nome. Ela é um exemplo das mulheres doces e ao mesmo tempo fortes, livres da comunidade. Traz consigo um outro traço do povo desse lugar, o gosto pela arte. E vive algo totalmente inusitado. Sua renda principal ela tira do trabalho na roça, mas está crescendo como cover da Lady Gaga com dançarinos daqui. Conhecemos a Lady Gaga através da internet. E todo mundo aqui na comunidade falou: nossa, você parece com a Lady Gaga. Faz alguma coisa na cesta da viola. Aí eu falei: ai gente, será? E eles faz. Aí eu pesquisei sobre a Lady Gaga, me encantei, assim, achei que a Lady Gaga tem tudo a ver com a comunidade, tem a ver comigo. A arte da Lady Gaga é mostrar para as pessoas que podemos ser quem nós somos, sem preconceito, sermos livres. E a comunidade é assim, somos livres para ser o que nós queremos ser. E mesmo conhecendo o mundo, os jovens da comunidade não querem sair de lá. Porque nós somos uma grande família e a nossa força está no amor. A Lady Gaga me deu muitas coisas. O melhor que ela me deu foi conhecer o mundo. Principalmente para valorizar o meu. Eu acho as pessoas do mundo infelizes. Falta o amor, assim, eu acho que somos muito preenchidos. Assim, eu não tenho medo de nada, eu moro na roça. E eu não sou uma pessoa que eu tenho medo, porque eu acredito na minha comunidade. É como se fosse meu porto seguro, eu posso tudo, a comunidade vai me proteger. Posso ir no mundo inteiro, já saí muito de casa, mas nunca, jamais eu vou deixar isso aqui. Esse laço entre eles vai sendo tecido desde pequenos. Por isso, a construção de uma escola para a comunidade é uma conquista tão valorizada. Eu acho que aqui na escola tem muito amor. E quem visita a Noiva do Cordeiro sai bem diferente de como entrou. Um pouco desse espírito livre, de amor e comunhão fica em nós. Ainda mais com uma despedida tão calorosa. Especial para nossa vida, pode até ir embora, mas não sai da nossa vida. De nós só leve o amor, este nunca vai ter fim. A nossa felicidade é ter seu amor assim. Tchau, 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 amor. Vai embora, mas me leve no pensamento por onde for. Tchau, 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 amor. Vai embora, mas me leve no pensamento por onde for.
A gente faz mais um breve intervalo agora, mas no próximo bloco tem dica técnica sobre controle de praga no maracujá de forma alternativa e uma receita de pudim de mandioca que vem lá de Lima Duarte, na Zona da Mata. É no minutinho. E a gente já volta com dica técnica. Hoje a gente vai responder a dúvida da Bruna Ribeiro. Ela nos escreveu pelas redes sociais da Emater e enviou uma foto de um maracujá que ela produz e disse o seguinte: os frutos estão com furinhos e ela não quer usar agrotóxico. Ela disse que descobriu que algumas pessoas usam sacolas envolvendo os frutos, mas ela pesquisou e não achou nada sobre isso. E está dizendo, tem alguém aí que pode me ajudar? Sim, Bruna, a gente pode te ajudar. Ou melhor, quem vai te ajudar é o Denis Sanábio, coordenador de fruticultura aqui da Emater. E ele vai responder a sua dúvida. Quem sabe ajuda mais alguém aí de casa que também produz maracujá ou pretende produzir o fruto. Acompanhe aí. Não recomendo fazer a proteção de frutos com sacola plástica, Bruna. A sacola plástica ela vai proporcionar um efeito estufa ali dentro onde o fruto vai estar. Esse fruto vai aquecer provavelmente, vai ficar úmido, vai aparecer doenças e a fruta vai ser abortada da planta. Então ela vai perder aquela fruta ali. O que a gente recomenda, se for um pomar, ela não cita na pergunta dela, se é um pomar comercial ou doméstico, se for um pomar doméstico, dá para se fazer isso. A gente compra sacos plásticos, sacos de papel, impermeável. Esses sacos são encontrados em casas agropecuárias especializadas, né? E a gente vai comprar um saquinho maior um pouco, porque o fruto de maracujá cresce muito, e vai ensacolar esses frutos. Fecha ali a boca do saco com grampeador, a gente vai grampear ali, ou amarrar com cordão. Esse saco ele é impermeável, então ele vai suportar chuva e sol sem desmanchar. Não vai deixar entrar a umidade, o fruto continua respirando normalmente e vai crescer, vai colher o fruto. Dá para se fazer isso em pomar doméstico, frisando novamente. Já em pomar comercial, se o caso dela for pomar comercial, aí realmente já é um serviço que não dá para fazer, porque tem muitos frutos, né? Um hectare tem muitas plantas, vai dar muitos frutos e às vezes fica inviável fazer esse serviço em um pomar comercial. Então, no pomar comercial, infelizmente, entra-se com pulverizações para as principais pragas que atacam o fruto do maracujá, que seria a mosca das frutas e os percevejos. Se você também tem alguma dúvida e quer que a gente te responda, pode enviar para o WhatsApp 31 98453 6231. Você ainda pode entrar em contato pelo plantão técnico que está lá no site www.emater.mg.gov.br. Vamos então para a hora saborosa do programa. Hoje temos no prato pudim de mandioca, que além de muito saboroso, é fácil de fazer e nutritivo. Quem enviou a receita para a gente foi a técnica de bem-estar social da Emater, lá em Lima Duarte, na Zona da Mata Mineira, a Maria Dalva Pereira. 4 ovos, 2 xícaras de açúcar cristal, 1 litro de leite e 300 gramas de mandioca cozida. Bom, o primeiro passo para começar a receita do pudim de mandioca é fazer a calda. Então, para isso, você vai usar uma das xícaras de açúcar, colocar na panela com o fogo aceso e você vai mexer até virar uma calda na cor de caramelo. Tem que acrescentar a água. Está pronta a calda. Bom, agora que a calda está pronta, nós vamos colocá-la na forma. Agora nós vamos bater a massa do pudim. Para isso, nós vamos colocar o restante dos ingredientes no liquidificador. A outra xícara de açúcar, a mandioca, os ovos.
E no primeiro momento nós vamos colocar a metade do leite. Depois que bater um pouco, isso é para não dar espuma e entornar. Depois a gente acrescenta o restante. Você bate até que a mandioca esteja bem batida e aí vamos acrescentar o restante do leite. Agora é só colocar essa massa na forma que já está com a calda. Agora nós vamos colocar o pudim para assar em banho-maria. Para isso eu vou usar essa outra forma para colocar essa dentro. Vou colocar a água nela. Agora nós vamos colocar uma forma sobre a outra e vamos levar ao forno. O forno já está pré-aquecido a 250 graus. Vamos colocar ele, vai levar em torno de 40 minutos para assar. Agora nós vamos colocar na geladeira por mais ou menos 3 horas para depois desenformar. Bom, já passaram as 3 horas, vamos agora tirar o nosso pudim da geladeira para desenformar. Olha como ele está bonito, coradinho, firminho. Agora nós vamos esquentar um pouquinho o fundo da forma para ele soltar na hora da gente virar com facilidade. Agora nós vamos passar uma faca nas laterais para soltar. Torçam aí. Que delícia! Olha que maravilha! O Minas Geral está acabando, pessoal, mas a gente continua em contato, como vocês já sabem, pelo site a semana inteirinha. É só entrar no www.emater.mg.gov.br. Lá você pode rever esta edição do programa e todas as outras. Você nos acompanha também pelas redes sociais da Emater. Estamos lá no Facebook, no Instagram e agora também no Spotify, com o podcast Estação Rural. Você também pode rever o Minas Rural a hora que você quiser pelo canal do YouTube. É só procurar pela gente lá na plataforma. Se gostar do programa, faz a gentileza, se inscreva no canal, curte e comenta pra gente saber o que você está achando e poder fazer sempre o melhor para vocês. Eu te vejo aqui na semana que vem. Tchau!